na sua casa, depois de mais um dia de batalha, de luta pela nossa vida, pela nossa casa, pelo povo de Deus, irmãos? Abra sua Bíblia comigo na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo de número 6. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 6. Bendito seja Deus. Quero louvar a Deus pela vida dos irmãos que estão aqui e louvar a Deus pela vida do povo de Deus. Estamos aqui hoje para nós falarmos a palavra de Deus e eu tenho certeza que Deus está presente nessa noite para nos abençoar como sempre, para nos fazer mais do que vencedores em meio aos momentos tão difíceis que nós estamos vivendo. Graça e glória seja dado ao nome do Senhor nosso Deus. Carta de Paulo à igreja dos Efésios, a igreja de Éfeso, capítulo número 6. Eu quero ler com os irmãos o verso de número 10, 11. E depois nós vamos continuar lendo alguns outros versículos, tá bom? Bendito seja Deus. Então vamos lá, capítulo de número 6, verso de número 10 ao verso 11. E depois vamos fazer leitura de alguns versículos também a seguir. Verso de número 10. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na graça do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Verso 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficais firmes. 15. E calçados os pés na preparação do evangelho da paz. 16. Tomando sobretudo o escudo da fé, com a qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. E o último verso, o verso 17. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Vamos ainda ler o 18. Orando em todo tempo, com toda súplica, orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda perseverança e súplica por todos os santos. Vamos fazer uma oração a Deus? Senhor nosso Pai, muito obrigado por estarmos aqui, muito obrigado pela Tua palavra, muito obrigado por mais um dia, Senhor. O Senhor ter nos dado a oportunidade de vida, de estar com a nossa família, de estar sempre, ó Deus, na Sua presença, louvando e glorificando o Teu nome. Eu louvo o Senhor pelos irmãos que aqui estão, por todos aqueles que não estão aqui. Louvo o Senhor também por todos aqueles que estão nos vendo, nos assistindo pela rede social. A bênção de Deus que venha repousar sobre cada um dos Teus filhos, ó Pai. Precisamos mais do que nunca da Sua presença na nossa vida. Precisamos mais do que nunca da Sua presença lá na nossa casa, na nossa família, nos nossos filhos, nas pessoas que nos amam, que nós amamos também. Cada uma delas, ó Deus, Deus eterno, te pedimos a Tua bênção para todos, que a Sua graça e que a Sua misericórdia possa alcançar os Seus filhos nos quatro cantos da terra. Pai eterno, que a Sua mão poderosa possa escudar com força, com poder, com graça, para que nós tenhamos força para caminharmos, para que cada dia nós possamos ser melhor na Sua presença, que a cada momento podemos, ó Deus, te exaltar, te glorificar e dizer que o Senhor é Deus, que o Senhor é, ó Deus, a pessoa mais importante da nossa vida, da nossa casa, da nossa igreja. Sim, o Senhor está acima de tudo. O Senhor é ontem, hoje e será eternamente. Louvado seja o Senhor para sempre, no nome de Jesus. Podeis sentar, meus irmãos.
Deus abençoe os irmãos. Meus irmãos, nós queremos trazer uma palavra que Deus colocou no nosso coração, agora à tarde, quando a gente lia a Bíblia Sagrada, e eu perguntava para Deus, né? A gente tem por costume de ler a palavra de Deus, né? Sempre está com ela nas mãos, lendo e meditando, né? E orando a Deus pelo bem da nossa casa, da nossa família, da nossa cidade, né? Do nosso país, que nós devemos sempre orar pelo nosso país, né? Principalmente agora que nós estamos aí próximos, né? De um pleito de eleições, né? E nós queremos então pedir ao Papai do Céu, né? Que ilumine, né? Uma pessoa que é do coração dele, que ele sabe, né? Que poderá então ser esta pessoa, a pessoa mais certa, né? Para estar sentada lá naquela cadeira, para governar o nosso país, né? E trazer o mais de melhor para o nosso povo brasileiro, né? Que nós amamos, pois são os nossos irmãos, né? De pátria, e nós o amamos de verdade. E por que não dizer que nós amamos o nosso país, né? Um país abençoado, né? Só está precisando mesmo de pessoas que tenham a capacidade, ele de liderar, né? E daqueles que o acompanham neste pleito tão sagrado que é um trabalho para a humanidade, para todos aqueles do país. Então precisam de homens e mulheres que estejam diante deste que vai ministrar, né? Durante 4 anos lá, para que então ele tenha um bom respaldo, né? Uma boa ajuda, uma boa administração, para trazer então a bênção para todos nós brasileiros. Que Deus venha iluminar, né? Que Deus venha fazer o melhor, porque eu creio como homem de Deus, como leitor da Bíblia, que a Bíblia deixa muito claro, né? Que Deus está no comando, Ele está acima de tudo e de todos, né? Então é Ele que rege com o seu cetro de poder todas as nações da terra. E a Bíblia diz que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, não é? Então, se o Senhor então colocar as suas mãos, com certeza o povo será abençoado, né? Se bem que hoje as lideranças, o povo, né, principalmente aquelas pessoas, né, que não têm assim um momento com Deus, não respeitam a Deus, né, não louvam a Deus, não conhecem, né, são ignorantes ainda no sentido de conhecer a Deus. Então, por isso, às vezes, vem fazer assim tanta coisa, né, ruim para o país e para todos, né? Mas que Deus possa nos livrar e nos dar bênção dos céus para o seu povo, para todos nós. Muito bem. Então, meus amados irmãos, meus queridos irmãos, estamos aqui diante de um texto da palavra de Deus, de uma carta escrita por Paulo, né, o apóstolo São Paulo, e aqui ele traz aqui uma lição muito especial nestes versículos aqui que nós acabamos de ler, no capítulo 6, verso de número 10, 11, 13, 16, 17 e 18. E aqui Paulo, ele fala então de um lado muito especial na vida do ser humano, não é? Fala de um lado que existe na sua vida e na minha, e na vida de todos os seres, né? Todo ser feito à imagem e à semelhança de Deus. E esse lado é o lado então de estar resguardado, é o lado de estar coberto, é o lado de estar amparado debaixo da potente mão de Deus. É como diz o Salmo 90 é o Salmo 91, verso 1, né? É aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, isso é, aquele que está debaixo da mão do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará, diz o verso 1 do Salmo 91, não é? Então, aqui Paulo fala da armadura de Deus. Paulo fala aqui nesse texto do verso 10 até o verso número 20, nós não fizemos leitura neles, né? Apenas em 5 versículos, 6 versículos por aí,
Mas aqui dá para entender o texto todo, que Paulo está tratando aqui da proteção de Deus sobre a nossa vida espiritual. Nós, seres humanos, às vezes nós acudimos e corremos muito atrás da nossa vida física, da nossa vida material. É um problema hoje que nós estamos enfrentando. Quando eu disse nós, nós pegamos no coletivo. É um problema hoje que o mundo está enfrentando, é a vida espiritual. É o lado da vida espiritual. Porque os homens hoje, nós seres humanos, nós temos tirado todo o nosso tempo para o físico, para o material, e nós esquecemos que nós temos uma outra vida, chamada vida espiritual, que é a vida mais importante do que a vida física, do que a vida material que nós vivemos aqui nesta terra. Pastor, por quê? Meu irmão, quando você abre a palavra de Deus, você começa a estudar, Deus começa a te ensinar, e a gente aprende verazmente que esta vida material, esta vida física, ela não vale nada. Ela só vale, materialmente dizendo, vamos deixar Deus de lado, ela só vale alguma coisa muito insignificante, é quando nós temos saúde. A saúde. Mas quando nós perdemos a saúde desta carne, desta vida material, desta vida física, acabou a nossa vida. Quem gostaria de ficar numa cama doente a vida toda? Ou melhor dizendo, o mês todo, o ano todo, e assim por diante? Ninguém gostaria. É ruim demais. É ruim demais. Então a nossa vida física, a nossa vida material, ela não vale nada sem a saúde, ela não vale nada sem a amizade, ela não vale nada sem dinheiro, porque o dinheiro faz parte da vida física, faz parte do corre-corre do homem, e o dinheiro não é tudo, ele não acode nada. O dinheiro não tem, a Bíblia diz, Salomão, quando Salomão escreve, no livro de Provérbios, ou Eclesiastes, se não me engano, ele diz que o dinheiro por tudo responde, mas na realidade, não. O dinheiro, ele compra muita coisa, mas não pode comprar a saúde, e muito menos a salvação da pessoa. Então a nossa vida aqui, desculpe dizer isso a vocês que estão aqui e àqueles que estão nos ouvindo, não vale nada, nós não valemos nada, nós somos pó da terra. A nossa vida aqui, ela tem data de validade. Uns a data de validade demora mais, para outros chega mais cedo, para outros chega cedo demais, e para outros diz assim, nossa, quantos anos que ela tinha, quantos anos que ele tinha? 82, nossa, mas é muito tempo. Não é não, é pouco demais. Se fosse 1000 anos era pouco, se fosse 2000 anos era pouco. Sabe por quê? É porque vai chegar, tem data de validade. E quando chegar a data de validade, esse corpo, essa carne, esse material, essa vida física, esta vida de matéria, ela vai para a terra. Ela vai terminar na terra. E agora eu pergunto, e a vida espiritual? A vida espiritual não, a vida espiritual, ela não tem fim. Na realidade, meus irmãos, quando nós olhamos para a palavra vida, ela não está dizendo desta que nós vivemos aqui 70 anos, 80 anos, né? É como diz a Bíblia no Salmo 90, não é? Lá no Salmo 90 a Bíblia diz, acho que é no verso de número 12, se eu não me engano. A Bíblia diz que a nossa vida, a duração da nossa vida é de 70 anos. Mas se alguns, por sua robustez, pela sua saúde, chegam aos 80, o melhor deles é canseira e enfado. Então a nossa vida, ela tem data de validade. Então a palavra vida, ela não está relacionada a essa vida que tem data de validade aqui da terra. Mas a palavra vida no original significa a vida que começa após a morte. Porque essa daqui, ela tem data de validade, mas a vida sobre a morte, ela não tem data de validade. Ela é eterna. Então, essa segunda vida,
que é a vida eterna, que é realmente a palavra-chave, vida. Vida significa não morrer, viver eternamente. Então, por isso que a Bíblia, ela trata do espiritual. Então, eu quero repetir, o que vale não é a nossa vida aqui, não vale nada. É muito bom estar com a família, é muito bom a família, é muito bom os amigos, é muito bom estar na casa de Deus, é muito bom, tem muita coisa boa aqui, mas vai acabar. Nós temos que cuidar dessa vida, aqui temos sim, mas não podemos botar o coração nela, temos que botar o coração na nossa vida espiritual, na nossa vida, da nossa casa, dos nossos irmãos, daquele que nos ama e de todos quantos o Senhor Jesus chamar. Não podemos perder o foco da nossa vida espiritual, não podemos abrir mão da nossa vida espiritual. Quantas pessoas têm trocado a vida espiritual por qualquer coisinha da vida, desta vida material? Meu irmão, minha irmã, pense bem, a nossa vida tem data de validade e nós temos que zelar pela nossa vida espiritual, pela nossa vida eterna. A única razão de Jesus, a única razão de Deus, a única razão do Espírito Santo, que é o Espírito de Deus, de Jesus ter vindo aqui neste mundo, se encarnado, se humanizado, se tornando homem, 100% homem e 100% Deus, está lá em João, 4º Evangelho, capítulo de número 10 e versículo 30, Jesus diz: eu e o Pai somos um. Jesus é Deus. Então a razão deles, de Deus, de Jesus como filho, vir a esta terra, se tornar homem, padecer naquela cruz, pregar o Evangelho, ser humilhado, ser crucificado, ser sepultado e ressuscitar, subir para o céu e dizer em todos os 66 livros da Bíblia que ele vai voltar para arrebatar a sua igreja, é por causa da nossa salvação, da nossa vida espiritual. Nós tínhamos uma vida espiritual abençoada lá no Jardim do Éden, mas os nossos pais, nós os homens, corromperam. Adão caiu, e de Adão para cá todos nós caímos. O único que veio levantar-nos pela sua morte, pelo seu sacrifício, chama-se Jesus. É por isso que nós temos que cuidar, amparar, proteger a nossa vida espiritual mais do que tudo. Então, lemos no verso de número 10 de Efésios capítulo 6, quando a Bíblia diz o versículo que lemos: não demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor, fortalecei no Senhor, deixa eu voltar aqui. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Verso de número 11: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Está bem claro, né? Esses 2 versículos aqui, escritos por Paulo. Fortalecer na força de Deus. Fortalecer na força de Deus, do Senhor, e na força do seu poder. Irmãos, a vida espiritual, ela só recebe reforço e fortaleza através de Deus. Deus é o nosso lado espiritual. E por ser Ele o nosso lado espiritual, a Bíblia nos ensina que nós devemos estudar a palavra. Nós devemos fazer menção desta palavra para nós. Nós devemos alimentar o nosso espírito. Nós alimentamos, às vezes, até demasiadamente a nossa carne. Passamos até dos limites no alimento, às vezes, da nossa carne. E o nosso espírito? Será que nós estamos alimentando? Quantos espíritos secos andam por aí? Quantos espíritos famintos andam por aí? A alma está chorando, o espírito está chorando, o coração está deslacerado, está rasgado, a angústia, o sofrimento, né? Tantas laçadas diabólicas na vida das pessoas por aí. Está faltando Deus na vida delas, está faltando alimentação espiritual, está faltando leitura da palavra,
está faltando oração, está faltando consagração, está faltando uma mudança de vida, está precisando de nascer de novo, está precisando de fazer aí um contorno e pegar outro rumo, pegar outro caminho, deixar o caminho aí do engodo, do engano. Satanás tem cirandado com essa geração, e vai cirandar muito mais se eles não se converterem, se eles não darem então aí um retorno e pegar este caminho que é o caminho que marcha para a vida eterna, para o céu, que é Jesus. Me lembro da carta escrita a João, pelo apóstolo São João, no capítulo 14, versículo número 5. Eu sou o caminho. João 14, 5, quarto evangelho. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Meu amado, meu irmão, preste bem atenção nesta palavra que Deus colocou no meu coração para dizer a vocês aqui nesta noite, a mim e a todos nós. Nós precisamos cuidar da nossa vida espiritual mais do que nunca. Deixa eu dizer uma coisa, olha meus irmãos, eu sempre tenho falado e vou repetir isso enquanto eu estiver podendo falar de Deus. O homem toda a história, preste atenção, o homem toda a história, em toda a história o homem nunca precisou de Deus como ele está precisando agora. É momento de correr para Deus, é momento de abraçá-lo, é momento de beijá-lo, é momento de levar ele para casa, é momento de levar ele para o trabalho, é momento de levar ele para a escola, é momento de levar ele para o lazer, não largar ele. O que nós estamos vendo hoje aí fora é falta de Deus, uma lacuna, um vácuo muito grande que nada preenche. Camarada pode ter uma tulha cheia de dinheiro, né? Um armazém cheio de dinheiro, cheio de dólares, ou qualquer moeda mais forte do mundo, ele não vai ficar satisfeito com aquilo, ele quer mais. Ele quer mais um carro do outro modelo, ele quer agora um avião, ele quer agora, comprar um espaço aí no espaço sideral aí, né? Pegar aí um foguete da NASA e procurar aí um lugar melhor do que o planeta Terra. O homem não enche, o homem não comporta, não satisfaz. É uma lacuna, não é? É um vácuo nesse corpo, nesta alma, nesta vida, que nada preenche, e não preenche mesmo. O que preenche esse vácuo, o que preenche essa lacuna, chama-se Jesus, a palavra de Deus. A vida espiritual está chorando e as pessoas não sabem. Bendito seja Deus. Esta é a realidade da palavra. Revestir de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Eu nunca vi o diabo lançar tantas ciladas como ele está lançando agora. Ele é um ser super inteligente. A Bíblia nos diz que ele é muito mais inteligente do que Daniel. Muito mais inteligente do que Daniel. Muito mais inteligente do que Salomão, que foi o homem mais sábio que pisou na terra depois de Jesus. Salomão, filho de Davi, o terceiro rei de Israel. Ele é muito mais sábio. E nessa sabedoria, né, sobrenatural dele, ele não passa de um anjo caído. Ele não passa de um inimigo de Deus. Ele não passa de ser um inimigo do homem. Ele quer levar a todos para o inferno, arrastar e, saquear a terra e encher o inferno. Mas Jesus Cristo com a sua palavra, você com a palavra de Jesus, eu com a palavra de Jesus, nós com a palavra do Senhor Jesus, nós temos condições também de saquear, a terra, e saquear também o inferno, e povoar e encher o céu. Mas nós devemos entender que nós devemos tomar como amparo, como proteção, o espiritual de Deus, a palavra. É momento, deixa eu repetir, de corrermos para Deus, de abraçar com Ele e dizer: Jesus, não saia da minha casa. Eu estava prestando atenção na campanha feita comandada pelo Baltazar, né? Aí esse mês aí, essa campanha que fizemos aí de 7 sextas-feiras, né? Muito abençoada essas campanhas. Que o texto foi tirado ali do Evangelho de Lucas, do capítulo 10, não é?
lá no texto, quando a Bíblia diz que Jesus chega na casa dos melhores amigos que ele tinha na época, que era Marta, Maria e Lázaro. Então, quando Jesus chegava naquela casa, a primeira pessoa a recepcionar ele era Maria. Marta ficava cuidando dos afazeres e ela lá ficava fazendo sala para Jesus, conversando e aprendendo de Jesus. É isso que nós precisamos hoje, de aprender de Jesus, deixar que Jesus entre na nossa casa. Eu quero perguntar a você, meu irmão que está aqui, e você que está nos vendo pela rede social, quantas vezes Jesus tem entrado na sua casa neste ano de 2022? Você tem hospedado Jesus na sua casa? Aí, irmãos, nós temos hospedado Jesus na nossa casa, temos sentido que Jesus entrou lá, temos sentido que recebemos Ele, que fizemos para Ele uma sala, que abraçamos, sentimos dele, né, o cheiro, abraçamos Ele, sentimos o cheiro dele, falamos com Ele, Ele falou conosco e continua falando conosco. Será que nós temos abrido a porta da nossa casa? Será que Jesus está lá, no quarto, na cozinha, na sala, na despensa, no pátio da nossa casa? Oh, meus irmãos, eu sinto muito, mas eu tenho que dizer, quantas e quantas famílias, quantas pessoas que não tiveram ainda este prazer, não tiveram ainda este privilégio de receber Jesus na sua casa, de deixar Jesus, né, partilhar com eles lá, dizer: Jesus não vai agora não, fica hoje, fica amanhã, fica a semana toda, fica um ano todo. Nós estamos passando uma época calamitosa, dificultosa, é porque está faltando Deus na nossa casa, está faltando Deus na nossa família, está faltando Deus no casamento, está faltando Deus na vida do homem, está faltando Deus na vida da mulher. Deus está faltando, o lugar de Deus está vazio. E como que nós agora vamos ser abençoados? Como vai dar certo? Não vai dar certo. Primeiro porque a nossa administração é péssima. Nós, seres humanos, nós erramos mais do que acertamos. E ainda do outro lado da esquerda tem Satanás, tem o diabo trabalhando contra a nossa casa, trabalhando contra os nossos filhos, trabalhando contra a nossa igreja, trabalhando contra a nossa vida. E ele arma todo tipo de miséria infernal. Ele traz o álcool, ele traz as drogas, ele traz então a bebedeira, ele traz a prostituição, ele traz a macumbaria, ele traz então a prostituição, né, entra na nossa casa, e a gente não está sabendo que a prostituição está dentro da nossa casa, a maldição entrou na nossa casa, e quando a maldição entra, quando entra tudo aquilo que é de ruim, é porque Jesus não está na nossa casa. Se Jesus estiver na nossa casa, se Ele se hospedar na nossa casa, se Ele passar pela nossa casa, lá não vai entrar álcool, lá não vai entrar droga, lá não vai entrar prostituição, lá não vai entrar macumbaria. Aonde Jesus está, só tem alegria, só tem paz, só tem satisfação, só tem glória, só tem vitória e só tem bênção. Esta é a realidade. Faltou Deus, tem problema. Pastor, mas todo lar tem problema, toda casa tem problema. Nós passamos por dificuldade, mas nós temos Jesus, graças a Deus. Mas não podemos esquecer que nós estamos ainda em um mundo de matéria. Não podemos esquecer que ainda nós estamos em um mundo humano, em um mundo material. E é neste mundo material que Satanás também habita. Se nós for observar, ele tomou posse da terra. Deus fez a terra para mim e para você, meu irmão. A terra Deus fez para você e para mim. Mas infelizmente, por causa dos nossos erros e das nossas transgressões, que acumula a cada dia, que se espalha, que se expande a cada dia, Satanás então toma posse da terra. A terra não é do mais do homem, a terra é de Satanás. Quem governa essa terra? A Bíblia diz lá em João, primeira carta de São João, capítulo 2. Sabemos que todos nós somos de Deus, mas o mundo jaz no maligno. Está todo mundo calado, não sei você que está nos vendo aí, nos assistindo. O povo está caladinho, está todo mundo escutando aqui, né? Essa é a palavra que Deus me deu hoje. Estudei alguns textos, mas é esse texto aqui agora à noite
que eu deparei com ele, esse texto aqui. Ele é duro, mas ele nos dá uma injeção, né? Uma injeção, uma vacina, para que nós possamos deixar que a ficha caia. A ficha vai ter mais fácil para cair agora, depois desta palavra. A ficha vai cair. E nós vamos despertar para uma manhã melhor, uma manhã com Deus, uma manhã com a palavra, uma manhã com a oração, uma manhã com ânimo, e abraçando Jesus e pedindo a misericórdia dele, porque só Jesus pode ter misericórdia de nós. Ainda mais, verso 13: portanto tomai toda a armadura de Deus. É toda a armadura de Deus. É a primeira parte A do versículo 13. Portanto tomai toda a armadura de Deus. Quais são essas? Oração, eu falei, vou repetir, para nós aprender, não sair da mente. Oração, não é? Leitura da palavra, consagração. Olha, a oração, irmão, não é só vir na igreja e orar, não é? Hoje é culto de oração, irmão, vem orar. Não é só isso. Oração, olha, quando a Bíblia diz oração, Paulo diz na sua carta aos Tessalonicenses, no capítulo de número 5, que nós devemos orar sem cessar. Você está trabalhando, a sua mente está falando: Senhor, olha, o Senhor é maravilhoso. A gente tem que adotar isso para a vida da gente. A gente tem que adotar a oração para a vida da gente. Porque se a gente for esperar orar, só os momentos que a gente não ora. Porque hoje é um mundo de correria, não sobra tempo para nada. Vamos orar. Estamos tendo dificuldade de ler a Bíblia. Estamos tendo dificuldade de ter os filhos na mesa para comer ou sentar com eles. É o mundo hoje. Mas nós temos que adotar então a oração na nossa vida desse tipo. Está na escola, está dando aula, não é? Passou os deveres para o aluno, deu uma brechinha. Senhor Jesus, olha, eu estou aqui. Eu sou o divino Jerônimo Flávio. Não esquece de mim, Senhor. O Senhor é a primeira pessoa da minha vida. Não existe ninguém além do Senhor na minha vida, na minha casa, na minha família. Irmão, nós temos que orar sem cessar. Dentro do ônibus, dentro do avião, na escola, no trabalho, no lazer, não importa. Temos que adotar a oração para a nossa vida. É o que Paulo diz aqui nesse verso 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus. Parte B. Para que possais resistir no dia mau. E havendo feito tudo, ficar firmes. Quando nós chegamos para perto de Deus, nós temos capacidade de ser forte, gigantes. Nós temos capacidade de vencer as tribulações e os problemas da vida. É o conselho do apóstolo São Paulo, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, falando-nos esta palavra nesta noite. Não é? Tomai toda a armadura de Deus. Foi aquilo que eu acabei de dizer. Ainda o verso 15, né? Eu li o verso 15. E calçado os pés na preparação do Evangelho da Paz. Nem preciso dizer isso aqui, né? Calçado os pés na preparação do Evangelho da Paz. Meu irmão, olha, a Bíblia, ela nos ensina muito bem, né? O que vem a ser isso, pastor? Calçado os pés na preparação do Evangelho da Paz. Nós devemos caminhar para Deus. Nós devemos levar a mensagem de Deus. Às vezes nós só amaldiçoamos, não é? As pessoas lá fora, as pessoas que não têm Deus, as ignorantes, vivem assim. Nunca lembram de Deus. E além de não lembrar de Deus, não fazer nada para Deus, elas ainda têm a audácia, né, de ainda caluniar as pessoas, amaldiçoar as pessoas, falar da vida das pessoas. Meu Jesus, o sangue de Jesus tem poder. É o mundo que nós estamos vivendo. Então, nós devemos observar aqui o verso de número 15. Calçados os pés na preparação do Evangelho da Paz. Eu conheço o Evangelho da Paz. Você conhece, você que está me ouvindo e vendo, você é conhecedor. Não é? Nós devemos levar esse Evangelho para as pessoas ter paz. É o Evangelho da Paz, ele traz a paz. Quando o Evangelho da Paz chega numa casa, ele traz paz para aquela casa. Só se aquela casa não for uma casa de paz,
Jesus ensina aos seus discípulos, lá no capítulo 10 de Mateus, no capítulo 10 também do terceiro evangelho, que é Lucas, e do primeiro de Mateus 10. Chegar numa casa, lança sobre ela a sua paz. Se ela rejeitar, sacode a poeira dos pés e vai para outra casa. Mas se ela aceitar, entra naquela casa e lança ali a paz sobre aquela casa. É isso que está precisando hoje. Eu acabei de falar agora há pouco, que as pessoas precisam de paz. E esta paz não é achada lá na ONU, não é? O Ano Internacional da Paz, não, isso aí é só balela, é só conversa fiada, é só uma expressão de palavra. Nós estamos falando de paz, de uma paz sobrenatural, a paz que a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, traz para mim e traz para o ignorante, e traz para todos aqueles que são criaturas de Deus. O mundo precisa de paz, mas paz sobrenatural. A paz, ela é Jesus. Jesus é a paz. João 14, 27. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração e nem se atemorize. Sabe o que as pessoas precisam de hoje? Paz, alegria, prazer, satisfação, sorriso. Mas está ao contrário, estão chorando e lamentando. O que é que está faltando? Paz, paz sobrenatural, a paz que é Jesus. 16, tomando sobretudo o escudo da fé. Meus irmãos, fé, o que é fé? Eu entendo fé, o que é fé? Fé, deixa eu dar um exemplo para você, ó. O que é fé, ó? É um zero escrito no ar, você viu? Ninguém vê. Deixa eu repetir, verso 16, tomando sobretudo o escudo da fé. A fé, ela é uma palavra, ela é um fruto. A fé é um fruto extraordinário na sua vida e na minha vida. Quando você tem fé, quando eu tenho fé, nós temos capacidade de entrar pelos portões do sobrenatural, buscar o Senhor lá no trono dele, onde Ele está, lá no trono de Deus, chegar lá no trono de Deus através dessa coisa chamada fé. Nós pegamos Ele lá e trazemos Ele até nós, a nossa frente. A fé pega Deus aonde Ele está e traz Ele aqui. A fé pega você aqui e leva você diante do trono de Deus. Isso é fé. É fé. Agora, essa fé não é uma fé natural. A Bíblia diz que a fé é um dom de Deus. E para mim adquirir esta fé, eu preciso pagar um preço. Tudo aquilo que eu vim a falar e que eu vou falar aqui nesta noite, tudo aquilo que você ouvir falar do Evangelho, existe um preço. Um preço. Existem dois preços no universo. Os principais. Você não sabia disso? Deus fala comigo agora. Não pensei nisso. Vem na minha mente. Eu vou falar para você. Existe então esses dois, que é então o preço que Deus pagou por você e por mim. Qual é? Jesus, o seu único filho, morreu no seu e no meu lugar. A Bíblia está recheada de texto que nos diz que nada paga a salvação. Não tem montanha de dinheiro que paga a salvação. Não existe ouro, não existe prata, não existe boas obras, não existe bonzinho, não existe nação, não existe leigo, não existe sábio, não existe nada que pode pagar não é todas não, uma alma só. Jesus diz no primeiro evangelho de Mateus: o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Porque uma alma, disse Jesus, não foi Pedro, não foi Paulo, não foi Tiago, não foi Tadeu, não foi Judas, não foi Filipe, não foi nenhum deles. Foi Jesus que diz, ele não diz, está aqui ó, no texto, que uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Então a primeira coisa no universo mais poderosa foi o preço que Deus pagou por você e por mim, para nós se salvar e entrar no céu e se escapar do inferno que está embaixo, diz Salomão no livro de Provérbios, no livro
de Provérbios e Eclesiastes. E a segunda, essa é a primeira ação do sobrenatural de Deus. E agora você e eu, o que é que nós pagamos? Nós pagamos um preço muito caro, viu, meu irmão? Você que está aí na rede social, nós pagamos um preço muito caro. Você tem que pagar um preço muito caro para você herdar a salvação, para você vir para a igreja, para você ler a Bíblia, para você orar, para você entrar no sobrenatural, para você dar um abraço em Jesus e cheirar Ele, sentir o cheiro dele na sua casa e trazer a bênção para a sua casa. Qual é o preço, pastor? Eu vou falar para você agora. O preço que você e eu temos que pagar é um preço caro, humanamente falando. Qual é? A nossa renúncia. Nós temos que renunciar a este mundo. Nós temos que renunciar a este mundo. Que mundo que eu estou falando, pastor? Olha, o mundo que eu estou falando é o seguinte, não é um mundo aí cósmico, não. Não é aí as paisagens lindas, os riachos e esse mundão de meu Deus, lindo e maravilhoso que Ele fez, não. Estou falando um linguajar aqui bem claro para você entender. O mundo é o pecado. É as obras humanas, as obras nossas. O mundo jaz no maligno, eu acabei de falar, estou repetindo. O mundo está podre, o mundo está cheirando mal. Nós devemos escapar, custe o que custar na sua vida ou na minha vida. Todos os dias eu oro a Deus. Deus sabe que eu vou falar aqui, todos os dias eu oro a Deus e digo, Senhor, e quando eu não oro verbalmente, eu oro no espírito, eu oro no pensamento meu, dizendo, Deus, eu não quero perder minha salvação por nada. Todo esse tempo que eu estou na igreja é por causa da minha salvação, por causa da minha família, do meu filho, da minha neta, do meu neto, do meu genro, da minha esposa, da minha irmã, do meu irmão. A minha oração todo dia eu peço, Jesus, não deixa eu perder a minha salvação. Aí Jesus olha para mim, está pagando o preço. Você tem renunciado? Tem que renunciar. Jesus prega nos 4 evangelhos. Se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, toma a sua cruz e segue-me. Em Marcos a Bíblia diz que tem cruz todo dia, irmã Cleonice, irmã Sônia, irmã Ana, nós carregamos cruz todo dia, tem cruz, todo dia tem renúncia. Renunciar o que, pastor? Renunciar ao mundo, o pecado. Esses dias eu passei aí, né? E tinha uma festa, eu falei, nossa, falei para minha esposa, nossa, tanto de gente. Eu que tenho que falar, meu irmão, falo mesmo, tu me conhece. Mas que tanto de gente, mas não está tendo jeito de andar na cidade. Eu pensei, Jesus, já pensou se fosse na igreja desse jeito? Você já pensou na igreja se fosse assim? Em qualquer igreja, não tem distinção não, porque a igreja não salva ninguém. Salva é nossa vida, é nossa renúncia, a nossa mudança, o nosso novo nascimento com Deus. A igreja não salva ninguém não. Eu gostaria que as igrejas todas estivessem barrotadas, né? Transbordando, emperlotadas de gente, não cabendo ao ponto de fazer o culto ou a missa na rua, mas para aqueles que realmente têm uma mudança de vida. Mas as pessoas não querem. Para qualquer coisa aí que não presta para nada, a não ser para levar para o inferno, elas fream para lá. Ir para a igreja, ir buscar Deus. Como é que está a tua vida? Irmão e amigo que está me ouvindo, preste atenção no que eu vou dizer para você. Te cuida, viu? Te cuida. Há um adágio, um provérbio que diz, quem avisa, amigo é. Põe a sua barba de molho enquanto a do vizinho está pegando fogo. É isso que Deus me manda falar aqui nesta noite, esse culto terça-feira. Deus me colocou aqui para isso. É um dever meu, não obrigação, porque Deus não obriga ninguém. É um dever meu. Verso 17 para terminar. O verso 17 diz assim, deixa eu voltar no 16, terminar ele, que eu não terminei, né? Tomando sobre tudo o escudo da fé. Aí a Bíblia diz, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamáveis do maligno. Viu aí o poder da fé, né? Verso 17 para terminar. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Preste atenção, você que está me vendo e ouvindo. Tomai, verso 17 de Efésios 6, tomai também o capacete da salvação. Você sabe o que é capacete? Eu acho que todo mundo sabe o que é capacete, não é? O capacete serve para quê? Para proteger a cabeça. Espera lá. Tomai também o capacete da salvação. Você tem que, deixa eu voltar, eu vou esquecer. Você tem e nós temos que proteger a nossa cabeça. Você deve estar com a cabeça protegida.
Você já viu a lei de trânsito lá no Pará? Todo mundo pode andar de moto sem capacete. Eu achei até interessante o dia que eu estive lá, mas o Fábio. Mas aqui no Goiás, quase no Brasil todo, tem que usar o capacete para quê? Para proteger a cabeça. E naquele tempo, Paulo lembrava do soldado que saía para a guerra, para proteger então das flechas, dos dardos dos inimigos. Então, eu te pergunto nesta noite, você tem protegido a sua cabeça? Como é que está a sua cabeça? Tem capacete na sua cabeça ou está sem capacete? O capacete que a Bíblia fala aqui é o capacete do poder de Deus. Quando a pessoa está debaixo da mão de Deus, ela é protegida por Deus. Quantos milagres eu tenho visto, né? E Deus tem protegido as vidas. E um dos lugares do corpo do ser humano mais frágil, para se então trazer a óbito, é a cabeça. E para não utilizar, e levar para cima de uma cama e ficar o resto da vida em cima da cama. Está aqui, na cabeça. Tomai também o capacete da salvação. Quando nós estamos guardados, quando nós estamos escudados, a nossa mente, guardada pelo Espírito Santo, guardada pela palavra, guardada pela oração, lá não entra coisa imunda. Olha, é na cabeça que vem os maus pensamentos. É na mente, é no pensamento que entra então as quileras, os farelos, as picuinhas do inimigo. E aquilo ali vai projetando um dia, uma noite, e de repente aquilo escapole e cai para o coração, caiu no coração, enraiza, e aí é só a graça de Deus para resolver o problema. A espada do Espírito, a Bíblia diz que essa espada do Espírito é a palavra de Deus. Eu termino aqui lembrando de um versículo na Bíblia, em Hebreus 4:12. Eu lembrei desse versículo agora, quando eu li aqui. A espada do Espírito, ela é a palavra de Deus. A Bíblia Sagrada, ela é a palavra, irmão, do Espírito. Sabe por quê? Hebreus, eu vou citar Hebreus 4:12, você tem uma Bíblia na sua casa, pode ler. Lá a Bíblia diz assim, porque a palavra de Deus, lá diz a Bíblia, porque a palavra de Deus é a espada de dois gumes, porque a palavra de Deus é uma espada de dois gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito, e juntas e medulas, e é apta para discernir as intenções e o pensamento do coração. Jesus! A Bíblia, ela é a espada do Espírito, ela entra, ela é a palavra de Deus. A palavra de Deus, quando ela entra na mente, ela entra no coração, ela esquadrinha até a junta e as medulas dos ossos. Não tem lugar onde a Bíblia não entra, não tem lugar onde Deus não entra. A Bíblia está falando da palavra, a palavra é Jesus, Jesus é a palavra, Deus é a palavra. Deus sabe tudo, Ele entra, Ele é onipotente, onisciente e onipresente. Na onisciência dEle, Ele entra no coração, Ele sonda os rins, Ele passeia nas veias, Ele passa pelas medulas dos ossos, Ele anda no corpo todo, Ele nos formou, Ele sabe de tudo, Ele é tudo, Ele é sobre tudo. Meu irmão, Deus abençoe vocês. Fique com esta palavra, porque Deus, Ele quer fazer maravilha na sua vida, viu, meu irmão? Abraça Jesus, corre para Jesus, enquanto é tempo. De pé, vamos orar para terminar? Deus amados, Deus abençoe vocês que vieram, todos que vieram nesta noite, vocês que nos assistiram. Deus abençoe a todos. E Deus vai fazer milagre na sua vida, na minha vida, na nossa vida, porque nós temos compromisso com Deus.